Olá, bem-vindos ao especial Autárquicas 2025. Atenções voltadas para o município de Aroca, no distrito de Aveiro, um concelho da área metropolitana do Porto. Convidámos para um debate os candidatos dos partidos, com um assento na Assembleia Municipal. Apenas a atual autarca e candidata do Partido Socialista não está presente. É por isso o meu convidado, o candidato do Partido Social Democrata, Vítor Carvalho, que é candidato não só do Partido Social Democrata, como da coligação que junta PSD, CDS-PP, PPM e Iniciativa Liberal. Vítor Carvalho, o mote da sua candidatura é Primeiro Aroca. Primeiro Aroca do que quem ou o quê? Muito boa tarde, Catarina. Muito boa tarde a todos os aroquenses. Muito obrigada pelo convite e também dar só uma nota inicial de que estaria hoje aqui num debate de ideias, num debate de projetos e de futuro. Não sendo possível, num formato diferente, irei transmitir as minhas ideias, os meus projetos, aquilo que eu tenho passado ao povo arauquense. O Primeiro Aroca tem a ver com uma mensagem que queremos passar que, de certa forma, as políticas que têm sido traçadas para o nosso concelho não têm tido sempre como em primeiro lugar os arauquenses. Eu sou uma pessoa do povo, uma pessoa de trabalho e sinto no dia-a-dia o que as pessoas me dizem, os problemas reais, os problemas que efetivamente nós, políticos, temos que ajudar e temos que de futuro trabalhar e resolver. Efetivamente, Aroca carece de proximidade, carece de um presidente próximo, conhecedor, que saiba ouvir as pessoas e que seja capaz de mudar este paradigma de redes sociais, de show-off, que eu acho que, de certa forma, tem sido traçado nestes últimos anos. E o que é que tem ouvido dos munícipes? Quais são as principais preocupações dentro dessa linha de proximidade que lhe têm manifestado? O que é que gostavam de ver alterado ou, em termos de prioridades, qual é a prioridade? Muito bem, em primeiro lugar, deixo a prioridade que todos os arauquenses anseiam há décadas, que demorou 20 anos a ser concretizada, a segunda fase da via estruturante. Via estruturante porque estrutura a mobilidade, estrutura todo o concelho. Esta ligação é fundamental e é uma aposta clara que eu me comprometo, já me comprometi mesmo quando apresentei a minha candidatura, e que tenho uma magistratura de influência, nomeadamente na minha equipa, que irá permitir que iremos cumprir este desígnio. Os arauquenses não nos vão desculpar se nós não formos capazes de concluir aquilo que há muito o Governo Central e o Poder Central nos é devido. Portanto, deixo já de antemão o compromisso de que vamos materializar, vamos responder e dar aos arauquenses essa boa notícia no próximo mandato. Uhum. Em relação à mobilidade, é um dos vetores para que a população se fixe em Aroca. Aroca tem que ser para ficar, diz-se na sua candidatura. A questão da fixação de população, de criação de emprego, de mobilidade, são esses também os eixos-chave da sua candidatura? Efetivamente, eu, ao longo da minha vida profissional, trabalhei sempre fora de Aroca, mas vivo, cresci e constituí família em Aroca. Eu sei exatamente o que é as curvas todas que durante 30 anos fiz de Aroca para o local de trabalho. Efetivamente, consoante muitos dos arauquenses fazem todos os dias. Cerca de 4.000 pessoas em movimentos pendulares vão à procura de emprego, trabalham fora de Aroca. Efetivamente, estou envolvido num projeto recente que está a fazer o processo inverso. Neste momento, conseguimos captar jovens, conseguimos captar pessoas que trabalhavam fora de Aroca e que neste momento estão a regressar perto das suas casas, trabalho mais perto. E é possível comprar habitação em Aroca a preços possíveis de pagar, digamos assim? É muito difícil, mas é possível. E eu sou uma pessoa de trabalho e uma pessoa de esperança. Eu, relativamente à habitação, tenho algumas ações que tenho desenhado e que penso que serão possíveis de trabalhar nestes 4 anos. Em primeiro lugar, o mundo rural, a certificação das aldeias, onde eu também vivo e que assisto todos os dias, tem habitação que precisa ser reabilitada. Nós temos projetos e que defendemos, nomeadamente dos nómadas digitais, que se nós lhes dermos a conectividade, não a infraestrutura física, mas a infraestrutura tecnológica, de comunicação, é possível
vir habitar essas aldeias. Eu, neste momento, tenho, ao longo da minha atividade profissional, nestes últimos 2 anos, vários projetos que me dão confiança para que este projeto se materialize. Arouca tem uma paixão, os arauquenses têm uma paixão por Arouca. Todos os arauquenses, todos os jovens adoram Arouca. E mesmo os de fora são apaixonados por Arouca. Depois, com todas as vicissitudes e todas as dificuldades, é importante trabalhar para que eles se fixem. E não é possível. Eu tenho filhos, tenho 2 filhos, e vivo e sinto essa dificuldade se nós não tivermos internet rápida. Porque hoje em dia os jovens estudam, os jovens são tecnológicos, os jovens precisam da ferramenta fundamental, que é a rede, que é a tecnologia. É um projeto fundamental e crítico para o desenvolvimento e para a fixação dos jovens e para a captação de outros jovens. Há um aspecto também muito importante, a diáspora. Também neste projeto que tenho vivenciado, tenho conseguido trazer, recentemente, cerca de 30 pessoas que vieram, que eram imigrantes e que regressaram à terra natal, já num estado mais de uma vida económica mais estável, mas que continuam a trabalhar e estão disponíveis para investir, e estão disponíveis para abraçar este projeto. Confiam em mim, confiam na nossa equipa. E eu, nem de propósito, amanhã vou ter uma tertúlia que aborda exatamente esse aspecto. É muito importante para a Arouca e será também um fator decisivo para travar o inverno demográfico. Chamar as pessoas que foram procurar outras oportunidades e que agora podem regressar ainda ativas. Ainda ativas. Para ter uma noção da minha geração e da minha aldeia, das aldeias onde eu habito, de proximidade, tínhamos cerca de 50 pessoas. Eu fui o único, eu e o meu irmão, que ficámos nessa aldeia. Portanto, tenho 54 anos, essas pessoas saíram, neste momento estão a regressar, com idades também com as mesmas idades. Em relação à prevenção de incêndios, Arouca é um concelho com 65% de floresta, é um recurso precioso que é preciso proteger e uma das suas propostas é precisamente a recuperação da antiga vigilância da floresta, dos guardas florestais, dos guardas-rio. Como é que vai processar, de que recurso é que a Câmara pode ter nos próximos 4 anos para fazer essa recuperação? Muito bem. Eu ao longo destes 8 anos de executivo, na oposição, apresentei várias propostas nesse sentido. E como tema de campanha também é, digamos, o regresso, não do guarda, à figura de guarda, mas de vigilante de floresta. Ainda recentemente entrevistei o último guarda-rios, que de certa forma demonstrou como é que é possível fazer. O respeito que as pessoas tinham nas aldeias, no mundo rural, por essas autoridades, a limpeza, eram verdadeiros guardiães. E funcionava a dissuasão? As pessoas sentiam... Não só dissuasão, também a educação e o respeito. Nós tínhamos respeito, nós não colocávamos nada nos rios, nós não poluíamos. Os meus pais, da mesma forma, e a comunidade estava sensibilizada para isso. Os guardas florestais tinham uma presença. E não era por exercer, ou por ter um fato, era porque efetivamente eram pessoas apaixonadas e que ajudavam, educavam também pelo respeito pela floresta. Eram os verdadeiros guardiões. Nós temos casas florestais que estão em estado de degradação e devolutas, completamente devolutas, que podem regressar sob a forma de comodato ou sob outra forma ao Executivo, à Câmara. Porque a Câmara aconteceu exatamente a mesma coisa com as escolas. A escola onde eu estudei passou para o domínio da Câmara. Portanto, é possível. Eu sei que se tivesse aqui a minha opositora, diria que não era possível, mas é possível. Sob a forma de comodato ou sob outra forma. Ligar precisamente essas infraestruturas que já serviram outros usos no passado à questão turística em Arouca, obviamente que há aqui um potencial enorme. Há o Geoparque de Arouca, a Ponte 516 de Arouca, os passadiços. Portanto, há aqui muito potencial. Qual é a sua estratégia para desenvolver este potencial e, sobretudo, para que se deixe valor em Arouca? É fundamental potenciar o que existe. E há coisas que foram muito bem feitas e que reconhecidamente têm valor. E eu irei potenciar. Acho que se pode fazer muito mais, não só nessas infraestruturas, há bocadinho falou da questão dos incêndios,
é impensável que os passadiços do Paiva tenham ardido 5 vezes em 10 anos, desde que foram criados. É impensável. Eu penso que nenhum de nós, em sua casa, não tomaria medidas se ela ardesse 5 vezes. É uma coisa extraordinária. E não é um investimento muito avultado para fazer... Mas acha que falta vigilância, falta prevenção? Não, os próprios passadiços podem ter mecanismos que possibilitem, em caso de incêndio, bocas de incêndio, estão próximos do rio, não estão numa projeção de floresta a alta altitude. Portanto, no primeiro ataque ser rápido para não muito deixar... rápido. Eu penso que, ainda recentemente se verificou isso, houve um jovem que na imprensa focou que ia cortar, quando andava o incêndio nos passadiços, com a motosserra ia cortar para que ele não se alongasse. Ou seja, se era possível ele estar lá a cortar os passadiços, era possível ele estar lá também com um sistema de boca de incêndio ou outros, mesmo as pessoas. Mas isso é fácil, qualquer pessoa, tecnicamente, consegue dizer, numa infraestrutura dessa natureza, o que é possível fazer. Em relação a projetos concretos de futuro, nos próximos 4 anos neste domínio, como é que se deixa mais valor em Aroca? É preciso investimento privado? A Câmara pode dar uma ajuda nessa atração de investimento privado neste setor? A minha atividade profissional é toda no domínio privado, na captação de investimentos, no empreendedorismo. Parte de investimentos que ao longo deste tempo foram feitos resultam da minha motivação e também da minha capacidade de motivar empresários no sentido de eles investirem. Recentemente temos um empresário que adora Aroca, mais um apaixonado, que está a investir quase 15 milhões de euros, um centro hípico de alto rendimento, se calhar dos melhores da Europa, e que vai potenciar um segmento de turista com outro rendimento, com outra capacidade. Precisamente, era isso que eu também lhe queria perguntar. O tipo de turismo que quer em Aroca, sobretudo tendo em conta que é um turismo de natureza e, portanto, há aqui a questão ambiental que é preciso preservar. Que tipo de turismo é que quer em Aroca nos próximos 4 anos? Nós, como costumamos dizer, o turista de massas, o turista, como eu costumo dizer, de garrafão, é importante, mas tem que cada vez ser mais controlado. Deixa-nos simplesmente lixo, não traz valor acrescentado. Nós precisamos de olhar para determinados segmentos e de turistas que tragam valor acrescentado. Por exemplo, nós temos um dos rios mais limpos da Europa, que é fundamental e é bem equipado para a prática do rafting e do canyoning e outros afluentes, que trazem milhares de pessoas que trabalham em empresas de renome, pessoas que vêm numa perspectiva de animação, e nós o que temos para lhes dar, nomeadamente o canyoning, por exemplo, na aldeia de Rifrades, se eles se quiserem trocar, é uma mina que está lá ou para fazer as necessidades. Francamente, isso é muito mau. Ainda há dias estava com 2 amigos alemães que estão envolvidos no projeto, que também veio para a Aroca, e fui a Rifrades com eles e fiquei, de certa forma, muito triste com o que vi. Já há muito tempo é prometido um projeto que sirva de suporte a estas atividades de desporto de aventura, mas não passa de intenções. Temos 2 complexos mineiros fantásticos que foram dilapidados com o tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, de Ragolfe e Rio Frades, que eu vou trabalhar com certeza, vão ser materializados como centros museológicos e estarei cá para mostrar aos aroquenses que sou capaz. Terminou o nosso tempo para esta entrevista. Relembrar que convidámos para um debate todos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. A candidata do PS e atual autarca não esteve presente. O futuro de Aroca vai ser decidido a 12 de outubro nas eleições autárquicas.